Pode se assentar. Muito obrigado, pastor Galileu. No primeiro domingo deste mês, recebemos em nossa igreja, no início das nossas celebrações, o pastor Hélio Schwartz Lima, que foi meu professor de homilética, viu? Esteve aqui conosco e nos abençoou com a sua palavra. No segundo domingo, tivemos o pastor Paulo Moraes, presidente do Conselho de Pastores de São Caetano do Sul. No terceiro domingo, esteve conosco o pastor Alexandre Segura, presidente da nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção São Paulo, Estado de São Paulo, subseção ABC. No sábado, dia 22, estivemos aqui com o nosso grupo Som Maior, Remanescentes. Foi uma grande festa aqui no sábado, foi muito maravilhosa aquela noite. No domingo seguinte, dia 23, estivemos com o pastor Marcos Pérez, presidente da nossa ordem, só que do estado de São Paulo. E hoje está conosco nosso grande amigo, pastor, irmão, pastor Adilson Santos, executivo da nossa Convenção Batista do estado de São Paulo. Nós nos sentimos muito honrados de ter o irmão aqui no nosso meio, viu? A própria representação da convenção conosco aqui. Ficamos muito honrados por ter aceitado com carinho o nosso convite. Por favor, pastor. Jaimasik. Lembra? Depois ele explica. Vamos orar por ele nesse momento. Incline suas frontes. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela vida do teu servo, que de uma forma tão humilde e carinhosa aceitou estar conosco aqui, no encerramento das nossas celebrações de 67 anos de existência dessa igreja, Pai. Muito obrigado. Rogo agora, Senhor, que o abençoe, iluminando a sua mente com teu Santo Espírito, Senhor, e abençoando-o também no seu lar, com a Silvia, Senhor, e também no seu ministério, junto à Convenção Batista do Estado de São Paulo. Muito obrigado, meu Deus, pela nossa comunhão, e o apresento, Senhor, a Ti, porque eu sei que o Senhor fará infinitamente além daquilo que estou pensando ou pedindo agora. E oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Alegria conhecer a PIB ucraniana, a Igreja Batista Nova Vida. Nova Vida, pastor Kenji, um amigo. Vocês não estranham ele falando aqui em língua estranha do púlpito? Jamartsiki, ele está relembrando aqui uma passagem muito interessante, até pitoresca em algumas coisas. Eu trabalhei 12 anos na Junta de Missões Mundiais, cuidando da mobilização em todo o Brasil. Eu levei várias caravanas para vários países, e um deles foi a Índia. E o Kenji foi comigo à Índia, foi um período assim desafiador. Fizemos treinamento teológico para pastores, visitamos várias regiões, e havia sempre uma saudação, Jamartsiki, que era uma saudação indiana inicial, e ele gravou bem, né? E depois a gente respondia, Dhanyavad, Dhanyavad. Mas o grande desafio do Kenji foi passar 15 dias sem comer pimenta na Índia. Eu não sei se sua esposa está por aqui. Lembra daquela situação? O médico dele até me ligou, que tinha até um risco, né? Mas ele levou tanta barrinha de cereal, levou todinho, mas quando a gente chegava lá, em qualquer lugar, tinha pimenta, né? Vamos no McDonald's, que lá, chegava lá, o molho do sanduíche tinha pimenta. Então, às vezes, ele mordia um sanduíche, não comia mais, e tinha um pastor bastante com apetite avantajado, sempre se dava bem com o Kenji. Ele se virou bem, foi com o chapat, que é um pão indiano, e aí ele pegava aquele pão que não tinha pimenta e colocava fermento, ou azeite, e ele passou um bom tempo comendo pão com azeite ali, mas entregamos ele vivo, abençoado. Kenji, Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Kenji tem sido uma bênção à nossa denominação, ao reino de Deus. A gente já acompanha há algum tempo, e agora também na Rede Batista de Educação, na nossa faculdade teológica.
E eu agradeço muito o Kenji, que tem me abençoado de muitas maneiras. Saudação da nossa convenção. Somos hoje 1.700 igrejas em todo o estado de São Paulo, contando também as congregações. E o abraço do nosso presidente, pastor Joelito, a diretoria que foi eleita agora em julho. Orem pela nossa convenção, pelos desafios que temos de atender e levar o evangelho ao maior estado da nossa federação. Eu quero, neste momento de aniversário, quando a igreja completa 67 anos de organização, quero compartilhar o texto da palavra de Deus, Hebreus, no capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, se estiver no formato digital. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Eu vi o Kenji dando aula aqui, falando até de dons espirituais, num videozinho, né? Eu vi. Mas também percebi que tem alguns judeus aqui, né? Que teve o pastor que veio aqui, falou que era judeu, orando, né, pela arrecadação, né? Deve ter lojinha. E depois tem o pastor Galileu, né? Que é da Galileia também. Então a igreja tem uma... E eu vou ler a carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3. A igreja pode permanecer sentada como está. O texto diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Senhor, tua palavra que lemos, tua igreja reunida, corpo de Cristo, pedimos-te que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para o entendimento, que esta palavra cumpra o objetivo pela qual o Senhor coloca diante de nós agora, e que ela edifique as nossas vidas, que ela nos alimente, que ela nos transforme, e que em tudo, Pai, o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Gratidão, pastor Eduardo, que me recebeu tão bem ali na chegada. Deus abençoe, pastor, e todos os pastores do ministério desta igreja. Esse texto que eu li está na carta endereçada aos Hebreus. Há uma situação que quero recordar vocês, que este é o único livro da Bíblia, ou a única carta que nós não sabemos até hoje quem escreveu. Não há como saber ao certo até hoje quem escreveu a carta aos Hebreus. Ainda que tenhamos algumas hipóteses, suposições, nós não temos como determinar, não há uma face, não há algo que possa a gente ter a convicção. Mas há uma unanimidade quando a gente pensa na carta aos Hebreus. Ainda que não saibamos quem escreveu, todos concordamos, os estudiosos concordam, que quem escreveu era profundo conhecedor da lei judaica, era especialista no judaísmo, era certamente não somente um conhecedor, mas também um praticante outrora do judaísmo, de maneira que a gente percebe isso de várias formas, estudando a carta aos Hebreus. Alguns que são da minha geração, quero dizer que já passei dos 35, viu, Eduardo? Mas alguns que são da minha geração cantavam antigamente, talvez alguém lembre, porque os primeiros versículos da carta aos Hebreus, um cântico que nós cantávamos no passado. Alguém lembra aqui aquele cântico que dizia: tendo Deus outrora falado, dá um sinal se você lembra, muitas vezes, olha aí, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Então, logo de saída, o escritor de Hebreus está dizendo que lá no passado, Deus falou ao seu povo, aos pais, aos patriarcas, de muitas maneiras, pelos profetas, e ele está dizendo que hoje, Deus está falando de maneira diferente,
fala através do Filho, amém? Fala através de Jesus, e ele vai, nesta sequência, colocando a primazia de Jesus, colocando essa superioridade, até chegar no momento máximo em que Jesus Cristo cumpre a sua missão, ele morre na cruz, derrama o seu sangue, perdoa os nossos pecados, e ele vai dizer que tudo aquilo do passado, o sangue de ovelhas, de bodes, de animais, não é mais necessário. Porque agora nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E este sacrifício de Jesus tem validade eterna, não precisa ser repetido. Ele vai colocando isso na sequência dos capítulos. E quando ele chega no capítulo 12, ele parte para algo prático. Ele quer falar do dia a dia dos hebreus, do dia a dia dos cristãos. A gente costuma dizer que ele está elaborando aqui, Kenji sabe muito bem, uma teologia de transição, uma teologia transicional, ou seja, havia toda uma postura com o Antigo Testamento. As pessoas tinham aquela prática, aquele rito, a centralidade do templo. E agora em Cristo Jesus, então ele está fazendo a transição de gente que estava ligada ao Velho Testamento para viver agora a realidade do Novo Testamento em Cristo Jesus. E como processar essa vida prática? E ele vai colocar nos versículos que eu li, e na sequência, algo prático da vida cristã. Para que os seus leitores pudessem entender melhor, o escritor de Hebreus aqui usa uma figura. Ele vai colocar a vida cristã, que posso dizer a minha vida e a sua vida também, como uma corrida. Ele está falando de algo que aquelas pessoas conheciam muito bem, porque nesse tempo já havia os Jogos Olímpicos, nesse tempo já tínhamos as corridas próprias da região da Ásia, uma corrida muito famosa, os Jogos famosos do Istmo, que aconteceu em Corinto a cada 3 anos. Então, falar de corrida é algo que as pessoas conheciam, sabiam. E eu e você sabemos. Tivemos a Olimpíada recente do Japão. E quando a gente pensa em corrida, a gente pensa que tem uma linha de partida, tem um trajeto, um percurso, mas tem também uma linha de chegada. É assim com a minha vida, com a sua, com todos nós. E neste início, a gente tem, na linguagem esportiva, várias corridas. A mais famosa é aquela de 100 metros, que é a corrida de velocidade. Mas existem outras corridas de velocidade de 100, 200 metros, e vai aumentando aquilo que a gente chama corrida de fundo, que começa um percurso maior, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, e depois meia maratona, maratona, e assim vai. Mas quando a gente pega aquela corrida famosa dos 100 metros, os corredores se posicionam, mas eles não podem sair correndo aleatoriamente pela vontade de qualquer um. Eles estão esperando uma autorização. Eles se agacham, eles apoiam o pé num suporte para dar uma tração inicial, para alcançar a velocidade, mas eles estão ali posicionados, esperando o quê? A autorização. Um sinal sonoro, que pode ser um tiro, uma buzina. E somente a partir dessa autorização, eles podem começar a correr. Onde começa a vida cristã? Começa no momento da conversão. E no momento da conversão, o Espírito Santo, como sabemos, entra na nossa vida de maneira invisível, misteriosa, vai mudando tudo, vai trabalhando o nosso ser, vai mexendo com a nossa vida. E a partir daí nós estamos correndo a vida cristã. Agora, a gente pode pensar um novo convertido que se converteu ontem, independente da idade, ele começou a correr agora. A gente pode ter aqui pessoas que estão na vida cristã 40, 50, quem sabe 60 ou mais na vida cristã. Quando a gente pensa na sequência natural da vida, a idade de alguns 80, 90, a gente está vivendo mais, né? Graças a Deus por isso. Eu tenho o sonho de viver 100 anos, mas a minha oração, Deus, eu quero fazer aniversário de 100 anos, que é 25 de setembro. Só que no dia que eu completar 100 anos, é a minha oração, é a minha.
eu quero, ainda naquele dia, fazer caminhada, tranquilinho, e depois eu falo, pode levar a hora que o senhor quiser. Alguém aqui pensa, sonha em completar 100 anos? Dá um sinal. Só eu aqui de maluco? Tem alguns aqui, tem alguns. Mas o sonho é 100 anos com saúde, fazendo caminhada, ok? De maneira em que a gente sabe que alguns que estão chegando perto dos 100 anos já estão mais para o final da corrida. A gente fala isso, Kenji, de maneira carinhosa, de maneira respeitosa. Alguns têm a noção que já estão mais para o final da corrida do que para o início. Agora, o que é determinante na corrida? O que é determinante para nós e para a gente analisar nesta noite não é em que ponto estamos. Pode ser no começo, pode ser na metade ou já no final. Mas o que é determinante é como está a nossa performance. Como está a nossa dedicação na corrida. Como é que está o nosso desempenho. Nós estamos dando o nosso melhor ao Senhor na nossa vida cristã. Nós estamos nos esforçando para sermos melhores a cada dia. O que eu fui ontem, eu tenho que ter uma sequência de ser melhor hoje. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, é muito determinante a performance. O escritor de Hebreus coloca vários ensinos. Eu não vou ter tempo de explorar todo o conteúdo desse valioso texto, mas eu quero destacar pelo menos uma situação, havendo tempo, uma segunda. Mas o primeiro destaque, pensando eu e você na corrida da vida cristã, é que nesta corrida da vida cristã, eu e você, nós temos o incentivo dos martis. Olha que coisa boa é receber incentivo. Olha que coisa maravilhosa é alguém incentivando você, falando, não desista, vamos lá, vai dar certo. A gente pensa em jogo de futebol, não gostei do resultado ontem do Flamengo, mas quarta-feira meu Verdão vai ser campeão. Tem alguns aqui, não vão brigar, né, gente? Não, certamente tem alguns corintianos aqui, né, São Paulinos, santistas. Nós somos todos do time, mais que vencedor do time de Jesus, amém? Ok. Mas o que acontece é que quando a pessoa está num estádio lotado, se esforçando, às vezes o corpo já está quase chegando no limite, cansado, mas a torcida incentiva e eles buscam um novo fôlego, uma segunda força. E é muito importante que nessa caminhada nós tenhamos sempre pessoas a nos incentivar na vida cristã. Só que o escritor de Hebreus está dizendo aqui que tem gente que não está mais entre nós e que está nos incentivando, porque nós temos o incentivo dos martis. Por que eu estou falando martis? Porque martis é a palavra no original, lá no grego, traduzida nesse texto como testemunhas. Ele está dizendo que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, estamos rodeados de tão grande nuvens de martis. Muito interessante, por quê? Porque martis dá origem à palavra mártir. Os mártires. E se eu perguntar hoje, pastor Kenji, para a maioria das pessoas, o que significa martis? A maioria vai dizer, se eu perguntar hoje para uma pessoa o que significa mártir, a maioria das pessoas vai dizer que é alguém que deu a vida por uma causa, que morreu em favor de uma causa. Nunca vai dizer que mártir significa testemunha. Originalmente testemunha. Mas por que se acoplou um outro significado às testemunhas? Porque o significado de martis é testemunha de qualidade. Testemunha de qualidade que não muda o testemunho para preservar a liberdade, não muda o testemunho para preservar os bens, não muda o testemunho para preservar a vida. Ele vai até as últimas consequências, mas ele se mantém testemunha fiel. E por isso, no histórico da vida cristã, eles foram dando a vida, derramando o sangue dos mártires. Então, a tradução de testemunha, de martis ou de mártir, é de alguém que dá a vida por uma causa, mas são testemunhas. O escritor está dizendo que a gente tem incentivo deles. E quem são eles? Nós só podemos entender
o capítulo 12 de Hebreus, olhando o capítulo 11. Até porque o escritor de Hebreus, ele inicia o capítulo 12 com uma conjunção conclusiva. Ele fala, portanto, que poderia ser desse modo, assim sendo. Ele está concluindo o que ele estava falando no 11. Ou seja, as testemunhas que nos rodeiam são os heróis da fé do capítulo 11, que você conhece muito bem. Nuvem. Rodeado de tão grande nuvem de testemunha. Nuvem tem dois entendimentos principais. Nuvem no sentido de coletivo, porque não é somente uma testemunha, são várias. Mas nuvem também no sentido em que essas testemunhas não estão entre nós, e a figura judaica, hebraica do céu, da habitação de Deus, da gradação de céu, primeiro céu, segundo, terceiro e por aí vai. Então o escritor de Hebreus está dizendo para eles que esses heróis do passado, eles servem de incentivo para nós hoje. Você conhece alguém que você conviveu na família, na igreja, nesta igreja ou noutra igreja, que teve um testemunho de vida, que passou por situações e que você, quando lembra, ainda te abençoa hoje? Conhece alguém assim? Dá um sinal. É aquilo que a gente fala. Tem gente que morreu, mas ainda fala. E o escritor de Hebreus vai dizer que depois de morto ainda fala, porque o testemunho continua. E ele vai alistar 16 testemunhas fiéis no capítulo 11, nominalmente. Ele começa o capítulo 11 dando uma definição de fé, falando dessa fé invisível, mas para que os leitores pudessem entender, entender algo abstrato, ele quer trazer para o concreto. E a colocação do abstrato para o concreto são as pessoas que viveram por fé, que alcançaram vitórias por fé. E ele faz aqui a lista dos heróis da fé pré-diluvianos. Enoque, Abel, Noé. Ele fala dos heróis da fé pós-dilúvio. Ele fala dos patriarcas. E depois ele vai falar, em alguns ele gasta bastante tempo, como Moisés. Outros ele só cita o nome. Mas é muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que quando ele chega no versículo 32 do capítulo 11, que você tem a Bíblia aberta aí, amém? Estou procurando as Bíblias. Começo procurando as Bíblias do coro. E quando ele chega no versículo 32, ele diz assim, que mais direi? O que eu posso falar mais? Ele continua dizendo, faltar-me-ia tempo, me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E de singular em pessoas, ele já vai para o coletivo e dos profetas. Aí ele continua no verso 33. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, e por aí vai. Gente, quando eu leio esses versículos, passa um filme na minha cabeça. E eu sou remetido lá para o Antigo Testamento, para esses personagens bíblicos que foram vitoriosos. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão batista, me converti aos 9, mas já nasci no ambiente batista. Passei por todas as fases da igreja. Alguém aqui já ouviu falar de hall de bebês? Alguns já ouviram, não é assim? Eu fui apresentado no hall de bebês, logo nos primeiros dias depois do nascimento. Passei por todas as fases, mas eu me lembro, na classe de crianças, nas EBFs, na escola bíblica dominical, com 6, 7, 8 anos, a professora na minha igreja, lá no Itapema, no Guarujá, Igreja Batista do Itapema, onde eu cresci, e fui pastor depois também um período, mas eu me lembro que ela tinha a última tecnologia da imagem. Alguém já ouviu falar também de flanelógrafo? Vocês não ouviram, né? Muita gente nova aqui na sua igreja, viu, Kenji? Quem aqui já ouviu falar de flanelógrafo? Olha aí, aqueles da minha geração.
Para quem não ouviu, é aquele cavalete, tinha um cavalete, aí tinha uma estrutura que poderia ser de papelão, e essa estrutura era recoberta de flanela, e a figura bíblica, o desenho, as imagens da Bíblia, né, dos personagens e de cenários também eram colocados em flanela, e havia um velcro, uma maneira de fixar. Você já viu? Que beleza! Gente nova que está lembrando que viu. E era a última tecnologia. E eu sentava na primeira fileira, porque eu queria ver. E a minha mente viajava, parecia que eu estava na cena bíblica. E eu me lembro muito quando a professora falou Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí ela foi contando a história. Aí ela colocou Elias com aquelas vestimentas, né? Aí eu olhei e falei assim, esse é o cara. E ela contou, né, que os profetas de Baal se cortaram, pularam, gritaram para Baal mandar fogo. Nada. Aí Elias chegou, fez uma brincadeirinha e falou, Senhor do céu e tal. E aí Deus mandou fogo. Aí ela colocava uma figura assim de um foguinho aqui, outro aqui, e consumiu o altar e tal. E a gente vai para esses heróis extraordinários. 3 que entram na fornalha e aparece um quarto lá dentro. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e o rei vai de manhã correndo, e Daniel está conversando não, né? Mas está lá com os leões pacificados ali na cova dos leões. O mar vermelho que se abre, tantas coisas. Nós poderíamos aqui passar a noite lembrando. Mas ele está dizendo que essas pessoas foram vitoriosas, e esses feitos aconteceram por causa de fé. Porque acreditaram em Deus. E ele coloca desta forma para a gente entender que se a gente está nessa jornada, nessa corrida, outros já passaram por esse caminho. Muita gente ao longo da história da humanidade já passou o trajeto de caminhar com Deus como eu e você estamos caminhando. Não interessa qual seja o tamanho do obstáculo, com Deus nós podemos vencer todas as coisas. Esse é o ensinamento. Só que tem uma parte que vem logo a seguir que muita gente não gosta. Porque a gente tem que olhar o verso 36. Aí no verso 36, o escritor diz assim, outros experimentaram zombaria. Gente, o que é zombaria? Hoje, zombaria é bullying. Zombaria é a pessoa ser desacreditada, desprezada. É um sentimento que às vezes machuca mais que uma bazuca. De maneira que ele está dizendo que lá no passado, os heróis da fé também receberam zombaria, escárnios, difamação. E ele vai dizer, zombaria, experimentaram espancamentos, correntes, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. A indicação histórica que quem foi cerrado ao meio foi Isaías. E o grande profeta Isaías, quando foi cerrado ao meio, ainda estava vivo quando começou a ser cerrado. Ou seja, o que a gente tem aqui? É que herói da fé não é somente no momento da vitória. Mas ser herói da fé também é passar pela prova sempre confiando em Deus. Pela prova, pela dificuldade, às vezes pela tragédia, mas sem deixar de confiar em Deus. Minha gente, eu tenho sempre uma abordagem do sofrimento. Sofrimento, a gente sabe, faz parte da existência humana. A gente tem imprevistos. Às vezes, situações em que nós nos deparamos com uma enfermidade física que pode ser pessoal, sua, minha. Enfermidade com alguém que a gente ama. Às vezes a pessoa está desenganada. Um acidente automobilístico. Uma perda enorme de bens materiais, nas finanças. Ser enganado por alguém. Traição de pessoas, às vezes até traição conjugal. A vida tem aí várias situações que trazem sofrimento. Mas na minha visão, nós só temos 2 situações do sofrimento ou mesmo da tragédia na vida do crente. Falando para quem é crente. Primeira situação, se o problema chegar para você, a dificuldade, ou algo mais intenso, é
prova ou colheita. Só essas duas situações. A colheita é quando nós tomamos decisões erradas, é quando nós deixamos de orar e vamos fazendo as coisas sem oração, é quando a gente começa a ter uma postura antibíblica e aí Deus corrige, é o que ama, é o que Hebreus, o escritor vai dizer aqui, ele puxa a nossa orelha, ele nos corrige, e por vezes, por alguma dificuldade que tenhamos, nós passamos por um problema, porque nós procuramos, ou seja, nós estamos colhendo situações erradas que tomamos. E o outro é a prova. É quando você está inocente, é quando você não fez nada de errado, mas Deus, na sua soberania, fala, vou provar, porque Ele tem um objetivo. A figura mais emblemática, pensando nisso, é Jó, homem justo, temente a Deus, não há na face da terra ninguém como ele. Ah, ele faz tudo certo porque o Senhor dá tudo para ele. Então pode tirar. Tira. E aí ele perde a família, ele vai perder as propriedades, os rebanhos. Mas ele continua confiando em Deus. Ah, ele continua assim porque ele tem saúde. Ó, só não pode tirar a vida. E quero dizer para você que o diabo, o inimigo, não pode tocar em você sem pedir autorização. Soberania de Deus sobre nós, vontade permissiva. E aí Deus fala, só não tira a vida. E Jó é atacado com um câncer de pele, na planta do pé, ao alto da cabeça, que ele tinha que raspar, agoniado, as feridas. E quando ele está no momento extremo da prova, porque ele é inocente, a mulher entra em cena. Gente, mulher é uma bênção, mas às vezes derrapa. Mulher é uma bênção, mas pode derrapar. A mulher de Jó dá uma derrapada, olhou para ele. Gente, a figura é assim. Ela olha para ele se cortando todo e fala assim, meu marido acabou. Não vai servir para mais nada. E ela vai dizer o que para ele? O desfecho final. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, acabou. Amaldiçoa teu Deus e morre. Aí ele olha para ela e fala assim, como fala qualquer doida, está falando tu agora. Está no texto que eu estou falando. Nós receberíamos o bem de Deus e não o mal, porque a figura, o entendimento da época é que tudo vinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. E ele diz para ela, ainda que ele me mate, nele esperarei. Todavia, contudo, eu defenderei diante dele os meus caminhos. E ele começa aquela parte pedagógica do sofrimento, que é difícil, né, Kenji? Sofrimento, as tragédias têm ensino para nós. E ele vai passando por todas as fases. Quando ele chega lá no final, Deus restitui tudo, várias vezes mais, mas a maior riqueza não foram os bens, o que lhe fora restituído, mas a maior riqueza dele foi chegar mais perto de Deus. Porque o sofrimento na nossa vida é Deus tratando da gente. Agora eu queria ouvir um amém. Porque Ele quer levar a gente mais perto dEle. E Ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, ou mais agora os meus olhos te veem. E o sofrimento tem essa didática para levar a gente mais perto de Deus. Eu tenho os direitos autorais para contar a história verídica que aconteceu com meu amigo, que também é amigo do pastor Kenji, penso que é do Eduardo também, pastor Ramires. Pastor Ramires Filho foi nosso presidente há algum tempo atrás, e logo que eu assumi a Convenção Batista do Estado de São Paulo, tem 6 anos, os 3 primeiros anos eu estava com o pastor Ramires como presidente, pastor da igreja em São Mateus. E há alguns anos atrás, isso deve ter aí 12 anos atrás, a igreja dele pegou fogo. A igreja dele tinha um templo para 300 pessoas, praticamente a membresia também era essa naquela altura, 300 membros. E do nada, um incêndio, perda total, Defesa Civil condenou a estrutura do templo, perdeu toda a mobília, os equipamentos, e eles ficaram na rua, depois de algumas horas de incêndio.
E conversando com ele, ele falou assim, olha, a maior dificuldade não foi reconstruir as paredes, foi manter a fé do povo. Porque as ovelhas vinham e falavam, mas nós não somos igreja? Nós não somos de Deus, pastor? Como é que Deus deixa isso acontecer? E agora? A igreja acabou? E ele foi dizendo, não, a igreja não acabou, porque a igreja somos nós. E Deus ainda não desistiu de nós, ele foi trabalhando com a igreja. Eles foram para um local emprestado, um templo da Assembleia de Deus, começaram a fazer culto às 3 da tarde, terminava às 5, às 18 era o culto da Assembleia. Depois de um tempo dessa maneira, eles conseguiram uma tenda e alugaram um terreno. E a igreja foi se reestruturando. E hoje a igreja está completamente reestruturada. E eu lembro de conversar com ele e falar, pastor Ramires, o irmão pode dizer que a sua igreja hoje é melhor depois do incêndio? Falou, lógico, minha igreja é melhor. A minha igreja, no incêndio, tinha 300 membros, hoje passa de 1.000 membros. É por aí mesmo. Tinha 300, hoje passa de 1.000. Tinha dificuldade com estacionamento, porque ficava numa avenida secundária. Hoje está na avenida principal do bairro e tem uma ampla área de estacionamento dentro da propriedade. Minha igreja hoje é melhor. Aí eu fiz a segunda pergunta. Pastor Ramires, as suas ovelhas hoje, depois do incêndio, são ovelhas melhores? Ele falou, são. Minhas ovelhas, depois do incêndio, elas melhoraram. Elas passaram a orar mais. Viu, pastor Galileu? Depois do incêndio, a igreja virou uma igreja de oração. Olha aí. Ele disse assim, olha, tinha tanta briguinha, tinha tanta picuinha dentro da igreja, pegou fogo na igreja, eles esqueceram as brigas e se uniram. A igreja melhorou. Aí eu fiz a terceira pergunta. Pastor Ramires, e o irmão pode dizer que depois do incêndio, o irmão é um pastor melhor? Lógico que sou. Eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a orar, eu aprendi a confiar em Deus até as últimas circunstâncias. Hoje eu sou um pastor melhor. Eu falei assim, bom, teve um incêndio, a igreja melhorou, as ovelhas. Pastor Ramires, então nós vamos pedir a Deus que mande um incêndio para todas as igrejas batistas do Brasil. Queima tudo. Obrigado. Queima tudo, Senhor. A gente brinca, né? É interessante. Mas, na verdade, não é que a gente queira literalmente. Mas eu conheço igreja que era melhor queimar tudo mesmo. Não estou dizendo daqui. Mas eu conheço igreja que era melhor queimar tudo e ressurgir como a fênix das cinzas. Ou seja, para que Deus reconstrua da maneira dele. Mas nós não estamos desejando incêndio, mas maturidade para todas as igrejas. Desta forma, se houver uma dificuldade, se houver problemas na tua caminhada, na tua jornada, ou mesmo tragédias, é aquele sentimento que nós precisamos ter. Deus está tratando de mim. Deus está me fazendo melhor. Quais lições eu aprendo aqui? Sempre contando com a misericórdia do Senhor sobre nós. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. A pergunta para você agora, neste próximo minuto, a pergunta é, como está a tua performance? Você está correndo bem a vida cristã? Você está se dedicando, dando o seu melhor, do seu tempo, da sua dedicação à leitura da Bíblia, à oração e à fé, as circunstâncias, os problemas. A gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa olhar para estes que andaram pelo caminho, que venceram, porque em Cristo também nós podemos ser mais do que vencedores. Senhor, que o Teu Espírito Santo complete esta palavra em cada coração. Obrigado por nos colocar nesse trajeto, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por caminhar na corrida e correr conosco
Ajuda-nos a olhar para Jesus. E ajuda-nos, ó Pai, a ter uma excelente chegada. Que a corrida de cada um de nós aqui seja concluída no Teu tempo, trazendo glória e honra ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer ao Senhor Deus pela mensagem que ouvimos nesta noite, a vida do pastor Adilson. Quero convidar agora para o coral assumir o seu posto aqui e lembrar a todos que teremos o nosso café da comunhão após o término do culto, ok? Nosso café covarde após o término do culto, ok? Após